Esses empreendedores pretendem iluminar as ideias dos tubarões. Olá, tubarões. Meu nome é Rodrigo Trave, eu sou diretor comercial e cofundador da Ledax. Olá, tubarões. Meu nome é Hugo, eu sou cofundador e também diretor industrial da Ledax, cuja proposta é fabricação de luminárias em LED, fornecendo economia de energia, um produto de longa vida e também um produto totalmente reciclável. O nosso produto ele está voltado para o segmento B2B, ele já foi fabricado para indústrias, redes hospitalares, universidades, shopping centers e até estádios de futebol. Pois bem, e pensando nisso, nós fizemos um case baseado na rede de lojas do Apolinário. Apolinário, vamos supor que você investisse o seu dinheiro, seriam 5 milhões de reais estimado, para a troca de 100% das suas lojas. Em menos de 12 meses você teria este payback pela economia de energia e após isto você teria uma economia de 6 milhões de reais. Bom, nossa fábrica está em São Bernardo do Campo, nós temos 52 colaboradores, o nosso negócio ele tem 3 anos de existência, ele já tem uma relativa atração e nos últimos 3 anos nós faturamos 19 milhões de reais. Nós viemos aqui oferecer 7% da nossa empresa por 1 milhão de reais. E aí, tubarões, quem vem com a gente? Agora, Shiba, pelo visto, o foco é vender pro João Apolinário e fazer com o Apolinário. É vender a lâmpada, né? Não sei, o negócio, o foco é que, porque, pô, a gente tem 800 lojas, tem não sei quantas lojas, os caras não foram nas nossas lojas fazer conta e proposta. É só pro João. Por que vocês estão aqui? Por que vocês querem esse 1 milhão de reais? A gente está atrás de um smart money, na verdade. A gente poderia ir para o banco, a gente tem faturamento para isso. Quanto vocês faturaram no último ano? 2017, 9 milhões e meio. 16, 4 milhões e 700. E 15? 2015, 2 milhões e meio. Qual é o EBITDA? 15% acumulado. E lucro líquido? 10%. E quanto você tem de margem hoje numa luminária dessa? A gente trabalha com esses 10% de margem líquida como final, né? O CMV, o custo de mercadoria de matéria-prima, é uns 30% mais ou menos do nosso valor de venda já com impostos. Você, na verdade, o que você fabrica são as luminárias e você compra o LED e importa o LED, é isso? Exatamente. Você é praticamente uma metalúrgica. Não, essa é uma das principais diferenças em quem hoje fabrica luminária LED para as antigas luminárias, né, os competidores antigos, é que a luminária LED ela vem da engenharia eletrônica, né? Ou seja, você tem que fazer um projeto daquele chip numa placa de circuito integrado e aí a partir dali você vai tirar a luz. Antigamente, os nossos competidores mais antigos, eles vêm da escola de engenharia mecânica, metalúrgica, né? Eles não conhecem de eletrônica, eles estão conhecendo a eletrônica agora. E o nosso background é todo de eletrônica. Eu vou pegar esse gancho que vocês falaram, que se o João Apolinário investir 5 milhões no primeiro ano para trocar todas as lâmpadas, ele já teria um payback e uma economia de 6 milhões de reais, é isso? Exatamente. E aí vocês falaram que vocês conseguem fazer isso através de alguma tecnologia que vocês, proprietários de vocês, que vocês fizeram na lâmpada de vocês, é isso? Não. Na verdade, a gente fabrica luminárias de LED. Tá. Não é uma tecnologia proprietária nossa, né? Não tem patente envolvida. Mas é só a substituição de uma lâmpada normal por uma lâmpada de LED. Exatamente. Que tem várias no mercado, não só de vocês, certo? Exatamente. E que vantagem competitiva vocês têm em relação às outras empresas de LED? A gente consegue oferecer um produto com qualidade similar, com um custo de 20% abaixo do que eles praticam hoje. E por que como é que vocês conseguem esse custo? Basicamente, a gente tem aqui os LEDs, a gente importa os LEDs, fabrica 100% no Brasil. Essas empresas multinacionais, quando eles trazem pronto, importam pronto. Então, quando eles pagam imposto, eles pagam muito mais imposto do que a gente paga aqui. Qual foi o método de valuation que vocês usaram para justificar 14 milhões? A gente usou 10 EBITDAs, Camila. Você usou 10 EBITDAs, você usou múltiplo de mercado, foi 10 isso? múltiplos de mercado. 10 vezes E o múltiplo de mercado hoje do teu mercado é vezes 10? 7 a 10. E por que você botou 10 aqui? Porque a gente Onde acha que tá a o gente é uma smart empresa money? muito pequena. Onde está o lado, E o lado da gente? está crescendo de maneira muito acelerada, tem muita atração. Então, esse ano, a gente está previsto faturar 15 milhões, já vendeu 4 milhões e meio. Eu estava hoje tendo uma reunião sobre valuation e sobre múltiplos.
Mercado de 10 hoje, bicho, quem mete 10 hoje é um... Olha, para você fazer a tua empresa vezes 10 hoje no mercado... Não, e com esse nível de concorrência que ele tem, e você tem uma baixa barreira de entrada enorme, você concorda? Não é uma coisa que é inovadora, que só vocês têm e tal. Vocês têm hoje algum piloto de internet das coisas? Hoje a gente tem piloto de telegestão, Camila. O que é telegestão? É você conseguir monitorar a sua energia, uma equipe de manutenção monitora a energia remotamente. Demais. Você não acha que você estando em São Bernardo, você está num lugar bem complicado para ter indústria? A gente tem um benefício grande de estar examinado, que é, temos fornecedores de matéria-prima que entregam para a gente no mesmo dia, então a gente tem uma flexibilidade... Que tipo de matéria-prima? Muito Chapa? Chapa de alumínio, não é Chapa nada... de acrílico. Então tem uma agilidade muito grande. Mas a gente tem um plano, por exemplo, de levar a fábrica para a Bahia, que a Bahia tem um benefício fiscal lá que você pode zerar o ICMS, por exemplo. Entendeu? Nossa, dá uma diferença monstra. Eu tenho uma fábrica em Manaus. Vocês já estudaram Manaus, não? Já estudamos Manaus, em termos de benefício fiscal. O que pega para a gente um pouquinho é a logística. Pelo fato de valuation estar acima do que eu acho que seria para mercado, eu tô fora. É que não tem nada a ver com o meu setor de atuação. Eu trabalho com mercado de consumo, produto de consumo, não tem nada, eu não entendo nada disso aí. Por esse motivo eu tô fora. Olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Tá, mas a minha proposta é mexendo bastante. Ela tá diretamente ligado a levar essa indústria para Manaus. R$1 milhão para ser montado essa empresa em Manaus, né? Eu me comprometo em, se precisar, aportar mais para realmente ela estar operando lá, se for o caso, se precisar, mas eu quero 20% da empresa. Vocês acham que é possível você embarcar algum tipo de sensor em 1000 apartamentos e aí vocês consigam trazer uma inteligência, entendendo que cada cômodo vai consumir X%, você entregue para o morador daquela unidade, o que ele precisa reduzir, a hora que ele precisa apagar. Vocês acham que vocês conseguem pilotar isso daqui a 30 dias? O consumo de tudo, não só de iluminação, é isso que você está falando. Não, de iluminação. A iluminação, com certeza. Você consegue? Sim, consigo. Mas Essa resposta, assim, eu adorei e detestei. Eu adorei porque, obviamente, assim, eu acredito e, assim, eu não acho que a internet das coisas é o futuro, eu acho que ela já está acontecendo. Mas eu detestei porque me mostrou que, assim, vocês ainda estão um pouco desfocados de uma certa forma. Porque se eu jogo isso pra vocês, cara, em 30 dias a vida de vocês vai mudar. Você botou uma casca de banana aí e botou pra gente escorregar, né? Por conta disso, eu tô fora. O João fez uma proposta muito interessante para vocês. E aí, Shiba? Você tem uma proposta, Shiba? Não, eu ia fazer de 1, mas eu quero 30%. Só que você não precisa sair de São Bernardo. Os senhores têm duas propostas. Um do seu João Apolinário, que é sair de São Paulo, de ABC e ir para Manaus com 20%, com seus R$1 milhão. E uma do Shiba. E uma do Shiba, que é continuar no ABC, 30% do negócio de vocês com os mesmos R$1 milhão. Vai. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Sócio, então, Cuidado com a casca de banana que tem 3 pois ali. é, Camila, Se liga, hein? Muito obrigado. Cuidado. Vamos tranquilo lá, pensem um pouco aí e respondam pra gente. Obrigado. Essa fábrica em Manaus tem 15 de IPI. 0 IPI. E 0 ICMS. Agora, a questão de ir para Manaus é nos nossos planos. Shiba, a gente agradece a proposta, cara, mas assim, a gente não está procurando zona de conforto, sabe? Então a proposta acaba sendo 10% pior, né, do que a do João. João, a gente estabeleceu, a gente vem para cá, e esse cenário que você colocou até foi um cenário que a gente não tinha nem conjecturado, né? A ida para Manaus, enfim, o nosso limite para isso aqui é vender 12% da nossa empresa por R$1 milhão
Você não precisa se comprometer em aportar mais nada. Eu acho que eu tendo 20% é um valor mínimo para realmente valer a pena eu ter todo esse envolvimento que eu vou ter que ter, né? Porque eu tenho muitas outras coisas para aportar, né? Eu mantenho a minha proposta dos 20% porque eu acho que a minha proposta foi boa. Vamos fazer o seguinte? Não sei, ué. 15%, 1 milhão e a gente fecha? Não, eu faço os 20%, 1 milhão de reais, pô. Posso fazer isso aqui também? Segue em frente, segue em Uma frente. decisão. Vamos lá, 20%, 1 milhão aportado, 1 milhão como linha de crédito, a gente pagando CDI anual para você. 2 milhões? Não 2 milhões. 1 Ele milhão quer o resto do aportado, empréstimo. 1 milhão como linha de crédito para a gente usar para melhorar os nossos empréstimos atuais, pagando CDI anual. Mas aí ele vai entrar para cobrir a dívida de vocês, gente? Ok, vai baixar o custo. prestar. Vai baixar o custo da Baixar dívida meu custo dele. financeiro, Isso, meu baixar o EBITDA, custo financeiro. meu lucro líquido aumenta. Eu não tenho problema, mas eu preciso ter um tempo para isso, né? Quando pode ser vida eterna, um CDI. 2 anos. Se aumentar seu lucro líquido nas custas dele. Exatamente. Não, as custas Que dele, vai- mais ou as menos custas isso desse mesmo. 1 milhão, É para é. viabilizar os 20%. É 1 milhão para comprar aportado na empresa e 1 milhão durante 2 anos CDI anual. para CDI anual. E não fechado. Os caras são bons, meu. São bons. Parabéns, galera. Meu, Muito olha bom. o crescimento do cara. 4, 9. E os caras são bons. A conta deles fechou, já achei massa. Que negociação foi essa? E aí, gente? Como vocês A veem gente o está balanço digerindo do aqui Denver? da adrenalina, né? A gente gostou muito da proposta da Polinária, acho que vai ser muito bacana. Gostaram muito, mas foram pesados na negociação, hein? Foi difícil, a gente se preparou para isso, estamos há muitos anos trabalhando nisso. É mais um passo na nossa carreira e sabemos onde vamos chegar. Com a ajuda deles, vamos chegar ainda mais longe.